Então, vamos lá dar início à nossa aula magna inaugural da trilha antirracismo. Então, vocês estão aqui hoje para ter esse início sobre uma trilha de aprendizado, uma jornada, falando sobre racismo estrutural, falando sobre práticas antirracistas. Então, hoje estarei com vocês, sou especialista da Impulso Beta, estaremos aqui a Sou também, plataforma de educação, e eu vou passando os conteúdos, como eu falei, o tempo corre muito rápido, a gente tem bastante coisa para conversar, então eu espero que a gente possa ter uma troca bem bacana essa manhã. Agradeço a presença de todas e todos e uma galera de todo o Brasil, né, até de fora, o que é muito legal. Então, empresas idealizadoras, hoje aqui temos a Sou e a Impulso Beta. Vou falar um pouquinho sobre a IB, uma consultoria em gestão de mudança e estratégia em diversidade, equidade e inclusão. Então, para quem não conhece o trabalho da Impulso Beta, estamos nas organizações levando a transformação de diversidade para todas as pessoas, pensando que a criação de ambientes mais inclusivos também pensam em mais acessibilidade, mais acolhimento e pertencimento das pessoas no ambiente de trabalho, principalmente quando olhamos para grupos minorizados, né? Grupos que não estão representados nos ambientes organizacionais e precisam de voz, precisam de ações afirmativas para que muitas mudanças possam acontecer. Então, nossa missão é tornar esse mundo do trabalho mais diverso, equitativo, né, tratando com justiça social, de fato, todas as desigualdades e tornar esse ambiente mais inclusivo, que é realmente como que as pessoas se sentem no clima organizacional, como que elas desempenham o seu trabalho, também reconhecendo a sua identidade, como vamos falar hoje aqui das pessoas negras, das práticas antirracistas, e aí depois eu vou fazer algumas provocações também para termos mais interação nesse momento. E como nós buscamos essa missão? Como que a Impulso Beta atua nessa gestão de mudança? Através da metodologia ProSci, pensamos numa mudança de forma inteligente e eficaz, que de fato vai reconhecer a identidade dos ambientes. Então, trabalhando o diagnóstico, reconhecendo qual é a realidade, quem são as pessoas, diagnosticando de fato o que é os desafios e as barreiras desse ambiente, trabalhando estratégia, trazendo o alinhamento com a alta liderança para papéis e responsabilidades, um plano de ação, quais as práticas serão desenvolvidas naquele lugar que realmente terão uma mudança, terão um impacto após todo o treinamento, todo o trabalho de estratégia. E, por fim, o treinamento e desenvolvimento, onde levamos um aprendizado para mudança de postura, comportamentos e práticas de todas as pessoas que formam essa organização. Essa direção de mudança vem acompanhada com essa mentalidade de crescimento, o quanto nós evoluímos a partir do ponto que conhecemos conceitos novos, terminologias, né? Nós tivemos uma educação, uma cultura e vivemos numa história que tiveram várias mudanças durante o nosso crescimento e o quanto a gente precisa conhecer novos lugares, novas pessoas, respeitar e ter empatia pelo indivíduo para que a gente consiga mudar e sermos mais inclusivos no nosso dia a dia. E acreditamos que essa mudança ela não vem de forma linear, né? Ela não vem na mesma forma para todas as empresas. Então, usar uma estratégia que reconheça a realidade, reconheça a identidade de um ambiente, o que se trabalha numa empresa de finanças, numa empresa operacional de vendas, de varejo, numa metalúrgica, é diferente para cada público. Como que a gente chega nessa realidade e consegue trabalhar a partir daí essa gestão de mudança em diversidade, equidade e inclusão. E esse processo é um comportamento individual, né? O quanto, apesar de toda a oportunidade que a empresa faz sobre estratégia de diversidade, as pessoas são trazidas para esse barco para que elas possam também contribuir com essa aprendizagem. O que eu mudo no meu dia a dia a partir do conhecimento que eu adquiro, né, o quanto eu entendo o que são grupos minorizados, o quanto eu entendo o impacto do racismo na sociedade, o quanto eu entendo mais sobre LGBTQIAP+, são mudanças que nós vamos fazendo ao longo do caminho e essa jornada Impulso Beta estará com todos e todas para apoiar. Um pouquinho das empresas que nós já impactamos, então pensamos em diferentes lugares, né, como eu falei, diferentes culturas, diferentes identidades, levando a gestão de mudança para essa realidade de forma que vai transformar de fato, ter boas práticas que sairão a partir das ações que nós implementamos.
Algumas das ações e práticas desenvolvidas, como guia de diversidade, capacitação de RH, de desenvolvimento humano, trilhas para a universidade corporativa. Então, quanto alguns de vocês já tiveram acesso na universidade corporativa da organização ou qualquer outra plataforma que traga um contexto de educação voltado para a diversidade. O que é muito importante, explicar para as pessoas conceitos, explicar algumas terminologias de diversidade que não são muitas vezes acessíveis no dia a dia. Isso também complementa o aprendizado. Falar sobre trilha de liderança feminina, o quanto trabalhar síndrome da impostora, marca pessoal, equidade de gênero, né? O que é isso? Falar sobre assédio, então, programas que dão essa base sobre gênero, entendendo que as mulheres ainda não estão representativas de forma igualitária na sociedade em oportunidades. Programa de mentoria, né, que é muito pensar na aceleração de carreira, pensar no próximo passo para as pessoas a partir da oportunidade de conhecimento e desenvolvimento individual na sua carreira. Ajudar as empresas a se tornarem mais inclusivas, oferecendo conceitos, né? O que é racismo, o que é falar de branquitude, o que é falar de privilégio. Então, a nossa jornada é criar esse apoio de conhecimento e educação também. E passo para a Marília da Soul fazer a apresentação da nossa parceira aqui nessa jornada de aprendizado. Oi, Tainá, obrigada. Obrigada por ter passado a bola. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está aqui participando. Nós da Soul ficamos muito felizes por estar participando por mais um ano, né, de uma certificação antirracismo. A gente já vem trabalhando com a Impulso Beta, algumas certificações, antimachismo, anti-LGBTfobia, antirracismo novamente nesse segundo ano. Então, para nós é muito gratificante estar presente nessa jornada de transformação que vocês vão ter. Vocês vão entender como é importante ser um aliado nessa luta, e não só no mês de novembro, né, mas em todos os meses, e levar isso para a sua vida, e também não só no trabalho, né? Se quiser passar para o próximo, Tainá, por favor. Então, apresentando um pouquinho para vocês da Soul. Primeiro sobre mim, né? Eu sou a Marília, eu sou analista de marketing dentro da Soul. E sobre a Soul, né? Bom, nós somos uma empresa focada em educação corporativa digital. Ou seja, todos os dias a gente busca transformar as pessoas e as organizações através da educação corporativa, utilizando as mais diversas e inovadoras tecnologias educacionais. Então, a Soul, ela trabalha com 4 pilares essenciais, onde a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Quem somos nós, né? Bom, a Soul, ela tem a missão de desenvolver pessoas por meio de tecnologia, como eu já falei. Nós trabalhamos atualmente com mais de 200 clientes no Brasil e na América Latina. Já atendemos projetos no México, na Argentina, Colômbia, vários países a gente tem trabalhado e tem atuado. A Soul nasceu em 2009, então a gente tem 13 anos de experiência com educação corporativa. Esse ano a gente teve um chanceler do Top of Mind de RH, não sei se todos aqui conhecem, mas nós somos uma das 5 empresas que estão presentes no top 5, no top 5, né, da categoria de educação à distância. Então, para a gente isso é muito importante, estar presente com empresas tão importantes do segmento, e nós somos uma das 5. Esse ano também a Soul foi uma das signatárias do Pacto Global da ONU, então a gente tem um compromisso com o ESG, dentro da nossa empresa e também junto aos nossos clientes. Então, a gente busca levar esse assunto do ESG também para os nossos clientes. Mais de 3 milhões de pessoas impactadas e mais de 600 mil horas de serviços prestados. E as nossas soluções, elas abrangem todas as fases de um projeto de educação corporativa. E acho que por isso que a gente trabalha esses 4 pilares, né? Se puder passar, Tainá, por favor. Aí na tela, alguns dos nossos clientes. Então, a gente, como vocês podem ver, a gente tem clientes de diversos segmentos que a gente busca a raiz do problema. Então, qual que é a dor daquele cliente? O que ele está precisando trabalhar? É um projeto pontual? É um projeto grande? É um projeto de universidade corporativa? É um projeto de conteúdo educacional? Então, para nós não existe isso de cliente grande, cliente pequeno. A gente quer trabalhar com todos para ser isso, para ser uma empresa que traz a solução completa da dor, da raiz do cliente. Então, aí são alguns dos nossos clientes.
tem um pouco mais dentro do nosso site, a gente tem alguns cases lá, quem quiser dar uma olhada, a gente tem uma página de cases, então a gente já, aí tem uma coisa mais direcionada para a solução específica, então é legal para quem está buscando alguma coisa específica em educação corporativa. E agora falando um pouquinho dos nossos 4 pilares, né? Então, esses 4 pilares são estratégia, tecnologia, conteúdo e operação. Então, o que seria isso? A gente começa por estratégia, pensando, todo projeto ele precisa ter um planejamento. Então, a gente tem toda uma equipe de consultoria educacional que faz esse planejamento, que trabalha junto com o cliente, que ajuda ele a entender o que ele realmente precisa, porque às vezes o cliente acha que precisa de uma coisa, mas na verdade precisa de outra. Então, a gente tem uma equipe especializada, focada nisso, nessa parte de estratégia. Tecnologias são as tecnologias educacionais que a gente trabalha, todas as nossas plataformas, LMS e LXP. Inclusive, dentro aqui do nosso programa de certificação, vocês vão estar em contato com uma das nossas plataformas, onde a gente trabalha com gamificação, é bem legal, tem a parte do ranking ali, da trilha, então acho que vocês vão achar bem interessante essa forma, assim, de apresentar essa plataforma, né? Então, essa é uma das plataformas que a gente trabalha, a gente tem alguns outros parceiros também em relação às tecnologias educacionais. Conteúdo, então, a Soul trabalha desde conteúdos sob medida, então, personalizados para o cliente, como eu falei, a gente tem diversos clientes, então a gente já trabalhou diversos temas de conteúdos, a gente tem uma equipe de designers educacionais especializados, então eles trabalham de ponta a ponta em relação ao conteúdo. E também temos o nosso catálogo de cursos de prateleira, que é o nosso curso Soul, que inclusive a gente tem uma parceria com a Impulso Beta, então a gente tem todo o catálogo deles de diversidade, equidade e inclusão dentro do nosso curso Soul. Então quem quiser, estou precisando realmente de um curso para falar um pouco sobre todos esses temas aí que a Tainá explicou para a gente nos últimos slides, desde liderança feminina até antirracismo, anti-LGBTfobia no ambiente de trabalho, como trazer esses temas aí para o dia a dia das empresas. A gente tem cursos de prateleira feitos pela Impulso Beta, então a gente tem essa curadoria por eles. Então, é bem legal, porque, obviamente, também a gente tem outros temas, ESG, LGPD, enfim, a gente tem um catálogo de mais de 59 cursos de prateleira, né? E a operação, por último, mas não menos importante, porque a gente precisa também, às vezes aquela empresa, aquela equipe não tem uma equipe especializada para operar aquele projeto ou para fazer aquela universidade corporativa rodar. Então, a gente também tem esse pilar de assessoria operacional, então a gente ajuda esse cliente a implementar, a colocar no ar, a rodar, fazer relatórios, enfim, todo aquele processo burocrático depois que a gente coloca no ar, o que a gente faz? Então, a gente também trabalha com esse pilar e a gente entende que com esses 4 pilares a gente abrange realmente todo um projeto de educação corporativa e a gente pode ajudar o cliente do começo até o fim nesse novo caminho aí que ele está traçando dentro da educação corporativa digital. Então, é isso, gente. Um pequeno e um breve resumo do que é a Soul e o que a gente trabalha. Aqui está os dados do Bruno Falcão, ele é o nosso diretor de negócios, então ele está à frente da maioria dos nossos projetos aí. Esse aqui são os contatos dele, mas se vocês também quiserem me contatar, fiquem à vontade. Meu e-mail é marília.vale, do mesmo jeito que está escrito aí, marília.vale@som.com.br. Também vou deixar meu LinkedIn aqui no chat e vou deixar as redes sociais da Soul, quem quiser seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, @soueducação, Cal, né? Sem o tio e sem o cedilha. Então, quem quiser seguir a gente lá no Instagram, acompanhar um pouquinho mais e quem tiver interesse sobre curso de prateleira, projetos de educação cooperativa, só dá um toque na gente que a gente consegue ajudar vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem muito dessa trilha. Ela foi feita com muito carinho, com muito amor e principalmente com muito objetivo, com um objetivo muito forte de transformar vocês após esses aprendizados. Obrigada, gente. Boa, obrigada pela apresentação, Marília.
Vamos seguindo aqui. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Tainá, especialista da Impulso Beta, e estarei aqui com vocês nessa aula magna, iniciando alguns conceitos que vocês irão aprender na trilha. Então, eu trabalho já com gênero, vulnerabilidades, a temática racial há um tempo, vinda do terceiro setor, então, olhando muito para a temática de justiça social também, empreendedorismo, geração de renda, violência contra a mulher, e hoje falando sobre diversidade já há um tempo em corporações, entendendo o quanto a cultura da sociedade pode ser levada para o cenário de uma corporação, entendendo que as pessoas podem ser reeducadas, podem gerar aprendizado para que após gerem a mudança de um ambiente mais inclusivo. Passando aqui com vocês, essa trilha, temos a aula magna hoje, né, que dá esse início, das boas-vindas. A trilha de conteúdos, para quem ainda não recebeu, nós abrimos ela ontem, dia 16, e aí se vocês tiverem alguma questão, coloquem para a gente quem não recebeu, mas vocês irão receber o link com o e-mail não, o login e a senha, para acessarem, e esse conteúdo fica disponível até dia 1/12, né? 1 de dezembro. Importante que vocês finalizem o conteúdo para que tenham a liberação do certificado. Então, muito importante passar por todas as etapas, pelos vídeos, pelos conteúdos, fazerem exercícios e a partir dali terem um certificado para que vocês possam também ter a oportunidade de participar de outros aprendizados, para que vocês tenham interesse também em outras trilhas da Impulso Beta em parceria com a Soul. Olhando para o nosso objetivo do encontro, então, temos um tempinho curto, mas que seja muito proveitoso para fazermos uma reflexão sobre ações antirracistas, né? Vamos falar de práticas, vamos falar de referências educacionais, discutir sobre o racismo estrutural, falar sobre a abordagem de comportamento, né? A mudança de mentalidade, como eu falei que é o trabalho e o apoio da Impulso Beta, mas criar uma jornada onde a gente, de fato, consiga levar a mudança para a nossa prática do dia a dia. Então, se tiverem dúvidas, tiverem alguma questão, gostaria muito que vocês participassem pelo chat para que a gente consiga ter essa conexão. Ao finalzinho, vou deixar um tempo para ler alguns comentários, ler algumas perguntas, e espero que vocês possam entender aqui todos os conteúdos. Se não, podem me perguntar lá que eu estarei super disponível para responder. Vou fazer a minha descrição, né? Eu me apresentei, mas é muito importante. Eu sou a Tainá, especialista da Impulso Beta, sou uma mulher negra, estou usando um turbante, uma blusa verde, e atrás tem um fundo de tela amarelo com o escrito da Impulso Beta, a gestão de mudança em diversidade, equidade e inclusão. Então, farei uma reflexão inicial aqui com vocês e quero que vocês participem pelo chat também. Qual é o objetivo desse aprendizado sobre antirracismo? Como que vocês chegaram até aqui? O porquê chegaram até aqui? É muito importante para a gente entender o que vamos levar dessa trilha, né? Todo aprendizado, ele é rico e gera uma mudança na nossa vida. O que esperar, né? Por que eu estou aqui hoje nessa manhã? Por que eu vou acessar os conteúdos do vídeo? Por que eu quero fazer essa reflexão, não somente no mês da consciência negra, mas durante todo o meu processo de aprendizado sobre diversidade, o porquê que estamos aqui. Isso é importante, pois vamos olhar para todos os conceitos, né, e o quanto a gente consegue assumi-los em boas práticas no dia a dia. Salat. Oi, Thay, desculpa me interromper. É que Imagina. algumas pessoas estão aqui no chat informando que não receberam o e-mail com o login e a senha, e aí estou te chamando para poder ajudar elas. Maravilha. A Marília da Soul está aqui com a gente, quem vai nos ajudar com a plataforma, e aí vocês verifiquem se o e-mail chegou e está na caixa de spam, ou se não receberam de fato, a gente pode fazer uma atualização e reenviar. Fiquem tranquilas e tranquilos que todos irão receber sim esse acesso, não ficarão sem os vídeos da trilha. Tá bom? Isso, eu até abri meu microfone aqui, gente. Eu vou deixar aqui meu e-mail no chat. Se vocês realmente não receberam, deem uma olhada no spam, por favor. Talvez o nome do e-mail tenha alguma coisa a ver com Engage, tá? ENGAGE, porque é a nossa plataforma. Então, eu vou deixar meu e-mail aqui, tipo,
Pô, realmente eu não recebi. Me manda um e-mail que a gente envia para você o login e senha sem problema nenhum, mas todo mundo vai fazer a certificação sem problemas, tá bom? Boa, obrigada, gente. E fizeram a reflexão, porque estão aqui? Estou vendo que o chat não está movimentando muito, hein? Quero saber qual é o objetivo de todas e todas nesse encontro. E aí parto para uma outra reflexão, né? Vocês se lembram, no percurso da educação básica, o quanto a representação das pessoas nesse ambiente de professores, pessoas da limpeza, operacional, administrativo, são negras e negros? O importante de racializar as relações sociais, né? Quando eu falo de perceber as pessoas negras nos ambientes, é perceber os lugares que elas ocupam, né? Onde elas estão endereçadas, pois a gente tem um histórico que traz reflexo até hoje da inferiorização da pessoa negra, visto que nós fomos o último país a abolir a escravidão. Então, até hoje, no mercado de trabalho, na educação, na saúde, na cultura, nas mídias, né? Hoje, nas mídias sociais, nós temos esse reflexo de falta de representatividade. Então, recordando lá da minha educação, do ensino fundamental, do ensino médio, quem eram meus professores e professoras? Quem era a maioria das pessoas brancas e a maioria das pessoas negras? Onde elas estavam? Quem se lembra da tia e do tio da escola que ficava ali monitorando as crianças, os adolescentes? Quem eram essas pessoas? Qual é a lembrança afetiva que temos disso? E também voltamos para entender o posto que essas pessoas ocupam, pois ter a representação de professores e professoras negros faz muita diferença durante a nossa história, né? De entender, de ter um ensino, de ter a cultura sobre a história negra para além do que é contado de Portugal, né? Sobre as pessoas escravizadas, então quanto a gente teve acesso a essa cultura e essa educação também. Se vocês quiserem ir colocando essas lembranças no chat, vai ser bem bacana. E agora, se projetando para o futuro, ao frequentar a faculdade, naquele ambiente, quem eram as professoras, os professores, quem eram nossos mestres, os alunos, os funcionários do administrativo, as pessoas da limpeza e da segurança. Qual que é o reflexo que nós fazemos sobre a representação dessas pessoas no espaço da universidade? E aí eu digo isso porque é uma provocação interessante para entender o quanto as pessoas negras ingressam na faculdade, muito por questão de ações afirmativas como as cotas também, mas essas pessoas, por um longo tempo, muitas vezes não conseguem fazer a manutenção desse estudo por diversas questões de vulnerabilidade econômica, social. Então, o quanto eu tive aulas com professores negros, com professoras negras, esse olhar também de entender o quanto essas pessoas se formam, têm a oportunidade de chegar no ensino da graduação, pós-graduação, né, que seja mestrado, doutorado, onde estão essas pessoas negras, visto que o IBGE já trouxe para a gente na classificação, né, no último censo, agora teremos outros, mas o quanto mais de 55% da população é negra e onde essas pessoas estão nesses espaços sociais. E aí eu volto a dizer, a racialização desse lugar, né, do quanto eu me relaciono no ambiente de trabalho, na educação, quando eu vou no restaurante, quem está servindo e quem está consumindo, eu percebo que a sociedade trata de forma desigual, né? A gente reconhece isso, sabemos que o racismo existe, mas ainda assim a gente normaliza e naturaliza ele no dia a dia. Tudo bem pessoas negras não estarem na universidade, né? Quando se formam médicos e médicas, engenheiros e engenheiras, advogados e advogadas, essas pessoas estão nesses lugares, então entendemos que a desigualdade e o racismo ele está presente sim no nosso cotidiano. E aí eu venho para fala de Vidas Negras Importas, o movimento que ganhou visibilidade em 2020, né, no tempo que estivemos no maior impacto da pandemia, mas também porque houveram muitas manifestações nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd, e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pela morte do João Pedro, entre outras crianças da periferia que foram vítimas de violência.
Então, esse movimento, ele não nasceu ontem, ele já vem de muitos anos, muitos autores e autoras falam sobre isso em diversos livros, mas é trazer para a concepção de que as pessoas negras foram para a rua gritar sobre a importância da vida delas e o porquê que elas merecem direitos, porquê que elas merecem respeito e vida, né? O direito à vida, à liberdade. Então, se nós crescemos numa sociedade racista, nós acompanhamos essa exploração e a reprodução e manutenção da desigualdade entre pessoas negras e pessoas brancas, o quanto visualizamos isso no nosso ambiente social e o quanto essa manifestação é significativa para dizer que precisamos de práticas em todos os ambientes, práticas antirracistas, práticas de falar mais sobre o racismo estrutural, institucional, falar sobre a discriminação, falar sobre violência, são vários temas que ligam essas práticas antirracistas para dizer qual que é a vivência das pessoas negras no Brasil, visto que vivemos numa estrutura que inferioriza essas pessoas, as pessoas pretas e pardas, como é uma classificação do IBGE também. Temos diversas literaturas, né, diversos materiais que voltam para essa discussão. Tem um documentário muito bacana que hoje está na Netflix, chama Eu Não Sou Seu Negro. Na Netflix, não, desculpa, acho que no YouTube, mas é acesso livre para todas as pessoas. Ele fala muito sobre a construção histórica do racismo nos Estados Unidos, mas também conecta com toda a luta de falta de representatividade, de direitos humanos, de justiça das pessoas, o quanto o reflexo da história vem trazendo até hoje várias manutenções de exploração sistêmica, de exclusão social, e que a gente precisa falar para conseguir, de fato, mudar no dia a dia essa visão de preconceito, essa visão de que as pessoas negras devem estar em determinados lugares que não ocupando poder. Então, essa é uma reflexão muito bacana, além da literatura, tem aqui no Brasil, tem muitas, né, como a Djamila, que eu vou passar aqui, tem a Neuza Souza também, se eu não me engano, mas ela fala sobre tornar-se negro, quantas pessoas negras têm um choque de realidade na sociedade desde a infância, quando ela se percebe como negra, em que seu cabelo é visto como feio, ruim, a sua cor de pele não é a cor desejável, a cor das pessoas que são valorizadas na sociedade. Então, entender essa cultura, entender essa história é muito importante para a reflexão que nós trazemos para a realidade nos dias de hoje. A prática antirracista, o que é isso? Né? A gente ter mais conhecimento, falar sobre racismo, entender um ambiente de trabalho, o quanto isso intervém com o nosso dia a dia, mas para além, né, da empatia, da inclusão, da própria representatividade de ver pessoas diversas no nosso ambiente, é falar sobre o que apoiamos, o que defendemos, né, o quanto estamos dispostos e dispostas a falar sobre isso em todos os lugares, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, do nosso círculo social. Quando eu falo de prática antirracista, eu lembro de um exemplo sobre o médico Dr. Drauzio Varella, né, que muitas pessoas aqui devem conhecer, mas ele sempre defendeu o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, mas voltado para a saúde de pessoas em reclusão, né, de pessoas que estão no sistema carcerário, para terem uma humanização de tratamento, para que essas pessoas sejam restabelecidas para voltarem à sociedade. Então, quando a gente fala desse sistema prisional, nós falamos também que a maioria dessa população é negra. Por que que tem esse reflexo? Né? Tem vários conceitos históricos de exclusão, de desigualdade, de vulnerabilidade social, que levam as pessoas para estarem em maior quantidade encarceradas. Então, quando nós olhamos para esse lugar, o apoio e a prática antirracista está, né? Digo, porque até hoje o Dr. Drauzio Varella trabalha sobre isso, fala sobre isso, mas é fazer essa reflexão e movimentos para trazer humanização para esse ambiente, é falar sobre ter consciência e defender essa posição de realmente igualdade de tratamento. Sabemos que somos diferentes, sabemos que o sistema brasileiro é desigual, a gente precisa olhar com justiça social
para essas desigualdades, mas o quanto essa luta minha individual faz a diferença na vida de outras pessoas. Essa é uma prática antirracista. Até onde eu vou, até onde eu apoio, até onde de fato eu discuto isso no ambiente, até onde eu não apoio piadas, até onde eu não apoio a exclusão de um colega de trabalho, né? Porque não é só fazer a diversidade, a gente precisa fazer a inclusão acontecer, onde as pessoas se sentem acolhidas, onde elas se sentem pertencentes. Então, a prática antirracista, ela volta para esse lugar de posicionamento, né? O posicionamento de eu vou falar sobre o racismo porque ele impacta aqui na falta de oportunidades e também de acesso de algumas pessoas no mercado de trabalho, na cultura, no lazer, educação, saúde, né? Eu vou discutir que eu não vejo essas pessoas assim como elas são maioria na sociedade. Onde elas estão? É o apoio que eu faço na posição e também de mudar algumas práticas do dia a dia e de comportamento influenciando outras pessoas. Para quem ainda não conhece, né, é uma oportunidade muito bacana ler o livro Pequeno Manual Antirracista da Djamila, que traz vários pontos de orientações mesmo de boas práticas. Leiam autores e autoras negros, discutam isso nos ambientes, façam uma educação antirracista, né, falar sobre a inclusão racial, incluir o quanto a gente pensa, reflete e compartilha nosso conhecimento. A democracia racial, ela é, de fato, uma falácia no nosso país, visto que a gente tem determinados lugares que são ocupados por pessoas negras e pessoas brancas, né? Como regiões do país, né? Eu encontro mais pessoas negras em tais locais, em questão de pobreza, de miséria, de vulnerabilidade, como eu falei do sistema carcerário, onde essas pessoas estão mais representadas. Essas pessoas estão na política, estão, de fato, conquistando espaços nas empresas, em cargos de alta liderança. Então, eu vou repensar que toda a situação do racismo estrutural, ele vai interagir com a minha vida, né, com a minha vivência, história, cultura, educação, e eu vou ter um olhar de prática antirracista para não romantizar essa violência e naturalizar essas situações no dia a dia, né? Eu vi alguém sendo revistado, seguido no mercado, tá tudo bem, é assim mesmo, é uma questão de segurança. Será? Né? Pensar as boas práticas é também questionar a nossa vivência, como eu fiz aquela provocação lá no começo. Quem foram meus professores? Quem foram meus educadores? Né? A que ponto eu tive acesso a realmente reconhecer que as pessoas negras fizeram parte da minha vida, a ponto que eu entendo que nós não somos todos iguais. Né? Nós temos uma Constituição Federal que diz que temos direito à liberdade, moradia, dignidade, igualdade, mas na igualdade tem um princípio de muita importância que é a equidade, que é, de fato, tratar as pessoas conforme as suas desigualdades, que é dar justiça social. Eu não sei se vocês já viram aquele desenho que traz um banquinho para várias pessoas que estão acompanhando um jogo de futebol. Se eu der o banquinho para todo mundo, tratando todas as pessoas com igualdade, elas terão acesso da mesma forma? Uma pessoa que tem uma estatura baixa, uma pessoa que tem estatura média e uma pessoa alta, com o mesmo banco, elas chegarão no mesmo lugar? Assim como na educação, né? Todas as pessoas têm oportunidade de estudar, todo mundo tem acesso à escola, mas a escola, ela dá qualidade, ela dá, de fato, um ensino para que todas as pessoas entrem numa universidade pública, por exemplo. E aí, a partir do momento que identificamos os mitos da igualdade, né, dessa democracia entre raças, nós percebemos que o racismo ele vai interagindo em todas essa jornada de vida, voltando as pessoas negras para determinadas caixas, né? Lugares de subalternidade, inferioridade, lugares onde não é simplesmente as pessoas terem a atividade, terem a vontade de sair de determinados lugares, mas sim o quanto é preciso que essas pessoas tenham essa justiça social, oportunidades, e para isso existem as ações afirmativas, para isso existem as cotas. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, que vai dar um resumão de tudo que a gente falou até aqui, e vai também abrir espaço para reflexões a seguir. O Brasil é o quê? Um país racista? É a Preta Rara que tá falando isso, neném? Mas não é só a Preta Rara, não. É a ONU. Se você for olhar a realidade a nível de desigualdade, 70% da população mais pobre no Brasil
que é a população que está em níveis de extrema pobreza, é negra. Desigualdade racial. A desigualdade social é um fenômeno mundial na sociedade contemporânea e é reflexo, entre muitas coisas, da má distribuição de renda. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Segundo a ONU, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Metade da população é negra, mas o negro tem 5 vezes mais chance de ser analfabeto que um branco. Tem que dar um jeito de se virar, porque muitas vezes não é todo mundo que tem oportunidade de ter uma educação de qualidade. A gente coloca a responsabilidade no indivíduo, eu acho que é muito cruel, em vez de entender que existe uma estrutura que não dá condições para que ele chegue em determinados espaços. A escola pública é no Estado, mas o que é o Estado brasileiro? Né? O que é o Estado brasileiro, se a gente for pensar? Historicamente, o que é a Constituição do Estado brasileiro e como as instituições se organizam? É um sistema de opressão que nega oportunidades a determinados grupos por conta da sua cor de pele, né? Que o racismo estrutural, quando a gente está discutindo racismo estrutural, é chegar numa universidade e não ter alunos negros naquela universidade. É isso que a gente está falando. Por que não tem alunos negros aqui, sendo que a gente é a maioria na população? Nas mídias e nas redes sociais, fica evidente que as cotas são alvo de crítica. Realmente todos são iguais? Quem tem razão? Não é que seja agradável para um jovem ser cotista, não é agradável, mas não tem outro caminho, né? E as políticas afirmativas, especialmente de cotas raciais, elas estão dizendo por si só, né? Eu, infelizmente, não fui uma cotista, mas eu poderia ter sido. E aí, em vez de eu me formar com 35 anos, eu me formaria com 25 anos. Então, eu demorei 10 anos para conseguir sanar esse déficit na minha vida. Sweeter the present, whether it's a university degree or a high-paying corporate job, the more backlash there will be against a program that seems to be giving someone unfair advantage. But one thing that I would stress is that these programs look for talent. They want to cultivate excellence. They are not just letting in the unqualified because they happen to be black or because of their gender. That is not what they're designed to do. No ano que eu entrei, 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Então, se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai combater algo que a gente não admite que existe? Uma coisa eu falar, eu vou te dar a oportunidade de... Não, o que é isso? Não, é o meu direito que tem que ser garantido. É necessário que a branquitude se repense, que a branquitude se enxergue enquanto quem acumula poderes e não abre mão desses poderes. Por isso nos chamam de vitimista, por isso dizem que o nosso discurso é identitário ou de mimimi. Né? Quando, na realidade, a gente está denunciando problemas graves da sociedade. A sociedade espera de nós, mulheres negras. É um recado, é um recado. Fique no seu lugar. Não estude, não leia. Não estude, não leia. Não denuncie, não resista. É um recado. Mas a gente vai resistir. A gente faz isso há mais de 500 anos. O povo negro, as mulheres, os pobres, a gente sabe resistir. E nós não vamos nos calar! Nós não vamos! Vocês não vão nos calar! Não vão! Não vão! Marielle! Falar dos negros, das mulheres, dos indígenas e dos nordestinos no Brasil, que têm suas narrativas apagadas sistematicamente, é falar da história do Brasil pelo olhar da maioria da população. É importante saber, a resistência pela cultura vale como um ato de resistir para existir. A cultura popular não é folclore. O Brasil é o quê? E aí eu puxo o gancho para falar sobre o racismo na questão da violência,
né? Estamos num país com altas taxas de violência de jovens, de mulheres, homicídios por policiais, né, assassinatos, o quanto a intervenção do Estado, toda a estrutura e o sistema de direitos e justiça são mais agravados para as pessoas negras. Então, um pouco nesse vídeo trouxeram que é importante falar sobre esse lugar, até porque discutir o racismo é discutir onde as pessoas conseguem acessar, onde elas chegam. Se nós temos taxa de mortalidade de jovens por violência nas comunidades, nas periferias, a gente pensa que essa pessoa não vai chegar ao ensino superior, essa pessoa não vai chegar ao mercado de trabalho, muito menos ao desenvolvimento, e o quanto isso impacta diversas famílias. Fazendo um recorte, né, muito breve aqui sobre a violência sexual, por exemplo. 51% das mulheres, isso entre 2017 e 2018, vítimas de estupro eram mulheres negras. Né? Então, taxa de homicídios, vítimas, feminicídios, essa taxa é muito mais alta e representativa para mulheres negras. Por que chega até esse lugar? Nós falamos da própria vulnerabilidade, né? Onde estão essas mulheres? Muitas vezes em periferias, muitas vezes ali mãe solo, que tem que lidar com a família, que tem que lidar com o cuidado dos filhos, ainda que tenha um companheiro, essa mulher sofre violência, né? Ela fica nesse lugar de vulnerabilidade e de não assistência e exclusão em vários ambientes da vida. Então, repensar o racismo, falar sobre práticas antirracistas é considerar a violência, é também considerar que, apesar de sermos a maioria da população, as pessoas negras estão a um passo de sofrer violência muito maior. Né? É importante discutir isso, como vemos na televisão, né? O quanto todos os dias ou toda semana tem um caso de violência na mídia voltado para uma pessoa negra. E aí até usam a terminologia, né? Homem negro foi espancado, homem negro foi morto na rua, mulher negra foi encontrada. Então, nós temos esse reflexo de admitir que a violência impacta as pessoas negras de forma diferente e o quanto as ações e as práticas e as próprias ações afirmativas, né, como falando das cotas, os acessos, as oportunidades, eles precisam ser olhados com esse recorte de interseccionalidade, entendendo que a mulher negra está na base da pirâmide social, né, de falta de acesso, de diferença salarial muito alta para o homem branco, por exemplo, que é de 57%, né, isso um dado de 2021, que a diferença salarial entre homens e mulheres, e aí voltado para a mulher negra, é muito maior. Então, a gente precisa considerar esse passo para falar sobre o racismo estrutural e como as práticas antirracistas vão apoiar na consideração de todos esses conceitos. E aí, quero que vocês vão deixando a contribuição de vocês no chat também. O tempo está aí apertado, mas eu vou tentar que a gente faça uma interação bem bacana. Vocês terão acesso a várias informações na trilha também. E como que estão as pessoas negras na força de trabalho, né, no mercado de trabalho? Nós temos aí uma taxa de desocupação de 64,2% de pessoas, né? Então, pessoas que não estão no mercado de trabalho ou que estão desenvolvendo algum trabalho de empreendedorismo, né? O empreendedorismo forçado, a força de trabalho para que a pessoa tenha uma renda e consiga sustentar a família. Temos aí uma diferença de 64% de pessoas negras que estão nessa taxa de desocupação para a equiparação das pessoas brancas, que é de 34%. O impacto é também na geração de oportunidades, né? O quanto falar de inclusão racial no mercado de trabalho, nos espaços organizacionais para diferentes níveis hierárquicos, diferentes lugares, é importante, porque a geração de renda, ela vai sim dar mais dignidade, vai dar mais acesso, vai dar mais sustentação para essa pessoa em sociedade, para que ela tenha, de fato, qualidade de vida, porque tem vários outros reflexos, né, que não tem assistência em saúde, educação, justiça, lazer, cultura. Então, enquanto o trabalho traz essa possibilidade de acessar determinados lugares ou melhores, a partir do momento que essa pessoa consegue a inserção no mercado e ela consegue, de fato, exercer a sua cidadania. Ocupação em cargos de gerência, então vemos um impacto ainda maior.
temos apenas 29,9 pessoas pretas, e aí pessoas pretas, no caso, pessoas de pele retintas, e pessoas brancas, que é de 68%. Então, ainda as pessoas pretas, né, que têm ali o seu fenótipo com várias considerações que inferiorizam ela por conta da história, né, que é nariz largo, boca grande, cabelo crespo, pele escura. Essa pessoa é vista com outro olhar dentro desse sistema do racismo. Por isso que tem essa separação, né, de pessoas mais claras tidas como parda e pessoas pretas. Qual é a ocupação dessas pessoas na sociedade? Porque quanto maior o impacto na cor da pele, maior também a barreira do racismo. Isso é importante considerar dentro da classificação de pessoas negras. E aí eu trago uma outra reflexão, né? Visualizamos uma imagem com diversos homens brancos, magistrados, né? Diversos homens do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde não há nenhuma pessoa negra, não há nenhuma pessoa preta e parda. Qual que é a representatividade e o reflexo que nós temos na justiça do nosso país? Qual é o reflexo que nós temos na política? Como eu fiz lá atrás, Tem alguém com o áudio aberto? Peço, por favor, para tirar, mas espero que deem para vocês me ouvirem. E aí eu lanço esse desafio. Onde estão a maioria da população negra que não nesses espaços onde elas podem ter tomada de decisão? Porque, com certeza, o reflexo cultural e histórico no exercício da justiça, no exercício do cumprimento das leis, ele vai ser diferente para a pessoa negra a partir do ponto que não temos representatividade nesses lugares. Né? Então, é um reflexo de a imagem de onde está o que nós visualizamos como poder e a imagem de onde está a inferiorização que nós colocamos como empregos, trabalhos, exercícios de subalternidade, né? Onde as pessoas ganham pouco, onde as pessoas não têm saúde, onde elas não têm qualidade e até trabalhos análogos à escravidão. Uma outra imagem com pessoas formandas em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde só há pessoas brancas, e esse é um reflexo também de outros estados, tá? Então, aqui é uma imagem representativa, mas o quanto nós olhamos para formandos em São Paulo, né, as grandes capitais, Rio de Janeiro, o quanto há representação de pessoas negras nesse ambiente. Tivemos no vídeo uma doutora, né, uma médica falando sobre, mas ela é pouca, né? Ela é uma das poucas representações que estão nesses espaços. Enquanto nós vamos no posto de saúde, vamos nos hospitais, nos prontos-socorros e encontramos pessoas negras lá. E não auxiliar de enfermagem, mas médicos e médicas, enfermeiros, né? E aí eu vou entendendo os lugares. Por que tem mais pessoas sendo auxiliares de enfermagem, que é onde essas pessoas conseguem a educação, conseguem ingressar e terem a oportunidade de uma formação básica, e não naquele lugar mais visualizado, né? Que é na medicina, na universidade pública. Esse é um questionamento que o racismo traz como uma prática de cotidiano que foi normalizada. Tudo bem a pessoa estudar em escola pública a vida inteira, ela chegar na universidade e não ter acesso. E aí o reflexo da formação de pessoas em medicina, direito, engenharia serão estes. E aí uma imagem da greve dos garis. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença dos magistrados, das pessoas formando em medicina e da representação das pessoas que fazem a coleta de lixo nas ruas? Por que essas pessoas estão mais representadas nesses trabalhos? Por que elas chegam a essa posição que é uma oportunidade muitas vezes sem escolha para elas, né? Porque elas precisam de um trabalho, precisam de uma renda. E aí nós falamos também, além do racismo, da classe social. O quanto as pessoas em vulnerabilidade social e econômica não têm oportunidade e acesso para chegar a determinados ambientes. Então, a gente precisa refletir sobre qual é o lugar que as pessoas negras são colocadas, né? As pessoas estão em maior representatividade no sistema carcerário, desenvolvendo o trabalho de coletores de resíduos domésticos, as pessoas estão em maiores lugares sendo ambulantes nas ruas, sendo empreendedores forçados, né? Trabalhando de forma informal, muitas vezes, sem direitos, sem uma boa renda básica para sustento da família. Isso é questionável ou isso é uma escolha?
né? Será que essas pessoas quiseram estar, de fato, nesses lugares? Essa é a visão do nosso Brasil. Essa é a visão do sistema que o racismo traz para essas pessoas e que, quando falamos de práticas, é realmente para que a gente consiga, daqui a alguns anos, mudar esse ambiente. Vão deixando suas reflexões no chat, tá? Eu quero dar uma lida depois aqui, vou deixar um tempinho. E como foi fazer essa atividade para vocês? O que pensar e o que sentir? Porque muitas vezes, quando falamos sobre o racismo, a gente traz conceitos teóricos, né? O que é o racismo estrutural, o que é o institucional, como ele impacta na vida das pessoas, mas quando a gente lida com situações do dia a dia, com a realidade, a gente repensa muito do nosso cotidiano, né? Estou aqui no ambiente da empresa, estou aqui no ambiente da minha casa, para quem está trabalhando home office, como que é esse meu sistema? Qual que é a minha qualidade de vida? Eu tenho um ambiente confortável, eu tenho alimentação, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, tudo mais, eu tenho acesso à cultura, a lazer, viagens. Esse é o reflexo que eu faço quando eu saio da minha casa, né? Quando eu saio desse ambiente e olho para a sociedade. Quando eu vou num restaurante, dependendo, né, do nível de classe econômica ali, quem são as pessoas que estão servindo esse lugar, quem são as pessoas trabalhadoras que estão operacionalizando aquele ambiente, quem são as pessoas que estão aproveitando dele, né? O teste do pescoço, ele é importante realizar para quem não conhece, né? Aquele teste que a gente olha para o nosso lado e vê quem são as pessoas ali representativas. Ele serve para todos os ambientes, né? Seja social, seja de trabalho, relacionamento, amizade, todos os lugares onde a gente percebe cadê as pessoas negras, cadê esses 55% da população, assim como as mulheres, né? Onde estão as mulheres que são também maioria de representatividade quantitativa, onde elas estão nesses espaços de poder, né? Para além do lugar de cuidado, para além do lugar de mulher tem que fazer determinadas funções, mas sim onde ela pode e quer estar, né? Onde estão essas pessoas. E aí eu venho para uma fala final sobre o que vamos fazer, né? O que podemos fazer juntas e juntas, para além de estar nessa trilha super bacana, para além de aproveitar essa jornada, dialogar sobre o racismo. Não falar sobre ele não vai fazer com que o racismo não exista mais, e sim vai fortalecer e vai fazer a manutenção dessa desigualdade, onde está tudo bem as pessoas estarem em determinadas caixas, estarem em determinados lugares, porque eu não discuto sobre situações racistas, eu não falo e não racionalizo as minhas relações na sociedade, e aí acaba entrando num modo de exclusão, né? No modo de ignorar a realidade que vivemos, que há, sim, diferença entre raças. Consumir literatura negra, então eu falei sobre algumas aqui, a Djamila, falei sobre o documentário, né? Documentário Não Sou Seu Negro, e tem o livro Tornar-se Negro. Temos também vários outros livros, Dias do Nascimento, que traz um histórico sobre o Brasil, sobre as lutas do passado, e quantas pessoas negras foram desenvolvendo ali o seu sistema de resistência para lidar com as violências, lidar com todas as questões, mas não são só as pessoas negras que precisam fazer isso. Carolina Maria de Jesus, que escreve sobre a perspectiva da pessoa periférica, então é muito importante fazer a intersecção de raça e classe e de gênero também, né? Precisamos considerar que, estando a mulher negra na base da pirâmide social, nós teremos ainda mais barreiras para acessos dessas pessoas nos ambientes que a gente diz de poder, né? Reconhecer privilégios. Não quer dizer que as pessoas não tiveram barreiras, não tiveram que tomar muitas atitudes para conseguir determinados acessos na vida, mas o privilégio, ele vai muito além do indivíduo, ele vai numa sociedade que considera algumas pessoas boas, valorizadas, para estar em determinados lugares, e outras não, né? E quando eu falo do outras, são as pessoas negras, né? Nessa discussão de renda, de ganharem menos que o homem branco, nessa discussão de não chegarem ao passo de formação educacional, porque essas pessoas estão lá na periferia, ou que o sistema carcerário tem representação de maioria de pessoas negras e está tudo bem, né? Não falarmos de violência, não fazermos essa relação. Então é importante falar sobre, desde a nossa criação, da infância, o quanto a gente consegue influenciar nesse diálogo até mesmo dentro de casa.
cercar-se de pessoas diversas, e aí vai muito não só para pessoas negras, mas para pessoas indígenas, mulheres, LGBTQIAP+, falar sobre diversidade geracional, e falar sobre pessoas com deficiência, né? O quanto a gente precisa discutir inclusão, acessibilidade e vários temas que trazem para nós uma transformação sobre ambientes mais inclusivos, ambientes que, de fato, as pessoas se sintam representadas, se sintam pertencentes. E para fechar, numa sociedade, acredito que muitos e muitas já tenham visualizado essa frase, mas como diz a professora e filósofa Angela Davis, numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, que é praticar e ter essa mudança de comportamento, mudança de mentalidade, falar sobre o racismo e ter um olhar racial para todas as nossas relações, né? Provocar esse lugar para o aprendizado teórico até a prática, o que eu estou fazendo no meu ambiente, que eu posso transformar, que eu posso impactar dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas ferramentas. Então, voltando aqui nas datas, para quem não pegou, então não se preocupem que o acesso vocês terão logo mais, visualizem a caixa de spam no e-mail, ou se não, a Marília da Soul deixou o e-mail dela aqui no chat também para quem precisar de um suporte técnico, e essa trilha ficará disponível até dia 1º de dezembro, e ao finalizar essa trilha, vocês terão o recebimento do certificado. E nos acompanhem em outros conteúdos. Temos podcast, temos e-books, acompanhem a Impulso Beta nas redes sociais, acompanhem a Soul, entendam mais sobre a plataforma de educação com inovação para gerar maior aprendizado. Nos sigam para mais aprendizados, então espero que estejamos em outras oportunidades por aqui, aproveitando muitos conteúdos.